Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós prosseguimos com o nosso propósito de estudarmos a carta de Romanos. E eu confesso que a cada vez que eu paro para meditar em cada parágrafo dessa carta, eu aprendo muita coisa, eu revejo muita coisa. Algumas delas a gente acaba até esquecendo, né? O que é realmente a nossa essência, o nosso lugar em Deus e o lugar de Cristo em nossas vidas. Então, é muito importante a gente se atentar a pequenos detalhes, né, que Paulo vai trazer, até porque a gente relembrando o contexto dos romanos na época, né, eles eram cristãos que muito provavelmente não nasceram do colégio apostólico, né? Mas o maior consenso que se existe entre os teólogos e os historiadores é que talvez a igreja de Romanos tenha nascido após após o evento de Pentecostes, né? Onde ali Pedro pregou após o Espírito Santo ter sido derramado sobre o mundo, né? Nos discípulos, e aí eles pregaram, né, em várias línguas, as línguas de vários judeus que estavam ali espalhados, né, por todo o mundo, de vários lugares do mundo, estavam ali em Jerusalém, porque estava acontecendo a festa do Pentecostes, né? Para que a gente possa entender, o Pentecostes não é o fato que aconteceu ali, o derramar do Espírito, não. Pentecostes era uma festa judaica, né, que já existia. E aí, aproveitando essa oportunidade, Deus derramou do seu Santo Espírito na terra naquele momento. E aí, como o povo judeu sempre foi um povo disperso, né? Se a gente olhar para a história, e até mesmo depois da Bíblia, a gente vê a formação do Estado de Israel novamente. O povo judeu, ele estava disperso por todo o mundo, por muito tempo. E aí nós temos judeus ali em Roma, na Grécia, na Ásia Menor, nós temos judeus ali, talvez dentro do continente europeu, na Síria, enfim, em vários lugares, né? Tessalônica, por aí vai. E cada parte eles falavam idiomas diferentes. Então, nesse evento do Pentecostes, quando Pedro pregou, ele pregou na língua, né, de cada povo, assim como os outros discípulos. E aí, muitos judeus se converteram. Segundo a Bíblia, foram 3.000 judeus que se converteram ali, naquele momento. E aí, obviamente, haviam judeus de Roma, e aí, passando por esse evento, eles ouviram a pregação do Evangelho, se converteram e voltaram para suas cidades. E aí nasceu a igreja de Roma, né? Não se sabe exatamente, mas essa é a maior possibilidade. E aí Paulo anseia visitar Roma. E ele não havia conhecido essa igreja ainda, mas ele queria estar presente para ele poder ensinar a caminhada com Deus aos cristãos de Roma. Então a carta dele é uma prévia, porque como ele nunca havia ensinado aos romanos, ele escreve toda uma teologia sistematicamente detalhado para falar acerca da salvação. E se a gente parar para pensar, nós precisamos disso também, porque muitas vezes nós nos enganamos em relação a quem nós somos em Deus e quem Deus é para cada um de nós. Então vamos entender mais um pouco daquilo que Paulo nos ensina. Vamos fazer a leitura do capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei,
o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vemos no início do capítulo 5, há 2 semanas atrás, onde Paulo fala sobre a alegria do cristão, quando nós recebemos a salvação, quando nós passamos a ter consciência da nossa justificação por meio de Jesus Cristo, nos é concedido 2 dons que vêm de Deus, que é a paz e a alegria. E nós devemos entender que a paz e a alegria, elas fazem parte na vida de todo cristão, porque uma coisa é nós olharmos para as circunstâncias, a gente olhar para a nossa vida externa, mas quando se trata do nosso coração, quando se trata da nossa vida espiritual, a paz e a alegria devem reinar em todos nós. Isso é algo inseparável da vida do cristão. E aí Paulo vai discorrer acerca da origem do pecado e acerca da origem da graça de Deus, onde ele faz esse paralelo. Paulo traz uma antítese, traz uma contradição, digamos assim, entre a pessoa de Adão e a pessoa de Jesus. E a gente para pensar, e nós temos esse senso de querer culpar. Assim como no paraíso a mulher culpou a serpente, o homem culpou a Deus e ninguém quis se arrepender. Quando nós falamos do pecado original, nós queremos culpar Adão, acerca da nossa condenação, acerca da nossa vida, ou acerca da nossa morte em relação a Deus, porque nós já vimos que a separação de Deus é morte espiritual. Então, a gente tem sempre aquele paralelo, mas e se fosse você? E se você estivesse no lugar de Adão, como seria a sua reação em relação a você tomar do fruto para si e você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? É engraçado pensar, porque a lei de Deus, ela se baseou em 10 mandamentos. Na verdade, a lei de Deus não é só os 10 mandamentos. Se a gente pegar a lei mosaica, são mais de 600 atributos que foram dados como lei para o povo judeu. Então, ninguém decorou essas 600 leis, mas nós temos basicamente os 10 mandamentos. A gente olhando para os 10 mandamentos, tem pessoas que nem lembram quais são os 10 mandamentos. E quem dirá cumpri-los? E, ao mesmo tempo, Deus ele deu apenas um mandamento no jardim do Éden, no paraíso, que era não comer do fruto daquela árvore.
E aí a gente pensa, né? Poxa vida, mas como seria comer daquele fruto? Será que realmente ele traria morte, como Deus disse? Se comeres desse fruto, certamente morrerás, né? Aí a gente, opa, fica antenado. Porque da mesma forma, se a gente pega uma criança, você fala, não bota o dedo na tomada. A criança vai coçar o dedo querendo colocar na tomada. Será que dá choque? E para nós é a mesma forma. Quando nós somos tentados, é só a gente parar para pensar. Quando o homem ele está diante da tentação, muitas vezes ele não pensa nas consequências. A gente não para pensar nos efeitos negativos que aquele pecado pode nos trazer. E eu posso falar isso em qualquer sentido da nossa vida, né? Não dar falso testemunho, não mentir. Fala, mas a mentira, será que ela vai me prejudicar? Será que realmente ela traz algum efeito negativo? E a gente, muitas situações do nosso dia a dia, nós mentimos. Ou, por exemplo, quando a gente fala de cobiça, quando a gente deseja, né, no íntimo do nosso coração aquilo que não nos pertence. Mas será que de fato a cobiça ela pode trazer algum efeito negativo para nós? E a gente passa por cada detalhe pequeno assim do nosso dia a dia em que nós não pensamos na consequência do pecado. E da mesma forma, se nós estivéssemos no paraíso, no lugar de Adão ou no lugar de Eva, nós certamente faríamos o mesmo que eles fizeram. Então não há distinção. E uma coisa interessante que o apóstolo Paulo vem falar, através dessa passagem, não é no sentido da pessoa de Adão. Porque Adão no hebraico significa o quê? Humanidade. Então quando Paulo fala que Adão pecou e o pecado foi introduzido no mundo, ele está dizendo que todos pecaram. Que a humanidade pecou. Que todos os seres humanos, eles estão sofrendo castigo do que da sua própria culpa. Então é fácil, né? Tem até aqueles memes da internet lá, quando chegar no céu, cumprimentar o apóstolo Paulo, cumprimentar lá o Moisés, cumprimentar Abraão, aí chega no Adão, você só, né? Beleza. Mas não é, gente. Porque o Adão, ele traz essa figura, obviamente, né? O texto bíblico é claro. Quando se fala de Adão como um homem, é uma pessoa, né? Está figurando, está mostrando que era uma pessoa. Não é que a Bíblia ela é alegórica, que ela é metafórica, que o Adão significa, né, um conjunto de pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Paulo vai falar sobre a questão de todos nós pecarmos. Se você pensar em Caim e Abel, o primeiro pecado de assassinato. Quando Caim matou Abel, se a gente for parar para pensar, não existia lei. E com base no que ele recebeu a culpa? Não existia lei. Mas aí Deus disse, né? Que a terra clama, a terra grita pelo sangue do seu irmão. Porque Deus não se agradou daquilo. E aí nós paramos para olhar toda a trajetória da história. O pecado tomou conta de toda a humanidade. No sentido, mesmo não sendo pecado da desobediência. Nós vamos entender o porquê. Mas aí Paulo diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, parece algo contraditório. Mas vamos entender o seguinte: Deus disse que se comerdes do fruto, certamente morrerás. Adão e Eva tomaram do fruto, no entanto não morreram, fisicamente. Mas eles foram expulsos do paraíso. Eles foram separados da presença de Deus. Aí Deus deu a punição à mulher quanto à reprodução, que sofreria dores de parto,
E o homem, ele sofreria no sentido de ter que derramar suor de sua face, para ele poder comer, ou seja, ele teria que trabalhar, arar a terra, para poder usufruir daquilo que seria o alimento. E aí houve essa separação do homem em relação a Deus. E isso a Bíblia chama de morte espiritual. Então a morte reinou sobre a humanidade. A questão da lei não é considerada porque não existia lei. Mas o problema é que desde que o pecado entrou no mundo, a morte também entrou. E segundo Paulo, a morte reinou sobre muitos. E aí, nós paramos para nos perguntar, se estávamos mortos, qual era a nossa condição em relação a Deus? A morte é a ausência de vida. A morte significa que nós não tínhamos mais esperança, né? Então, ele termina dizendo no versículo 14, vamos ler o versículo 14 novamente. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, que no caso foi a lei, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão era um tipo daquele que haveria de vir. E aí ele começa a fazer a comparação. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então ele está dizendo que Adão pecou. Como consequência veio a morte, reinou sobre muitos. E Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, Adão, ele tem um aspecto parecido com a pessoa de Jesus Cristo, que haveria de vir. Porque foi graças ao que Adão cometeu, toda a humanidade estava sob o juízo de Deus, como consequência do pecado. Mas aí haveria de vir um, que era parecido com Adão. Mas ao mesmo tempo que era parecido, era totalmente o oposto. Porque Jesus, ele viveu em justiça. Jesus, ele viveu cumprindo toda a lei de Deus. E aí Paulo vai dizer que não há comparação entre a consequência do que Adão trouxe e aquilo que era a graça de Deus que seria trazido por meio de Jesus Cristo. Então, a gente poderia perguntar, mas e Moisés? Por que Moisés não entra nessa comparação? E a gente leva em conta a lei. E a lei de Deus, ela não deixa de ser importante nesse papel. Só que, mais uma vez, nós precisamos entender que a lei, ela sempre foi com o propósito dado por Deus de ser como uma medida provisória. Se a gente olhar para o Velho Testamento, se a gente olhar para toda a Bíblia, nós percebemos que Deus, ele não se agradava dos sacrifícios, né? É muito fácil a gente pegar um animal e tem que sacrificar ele, colocar o seu sangue ali no altar, e os nossos pecados estão limpos. A gente atribui culpa a um terceiro. O animal é inocente, se a gente parar para pensar. Mas Deus deu essa medida provisória para o povo, para que o povo pudesse caminhar junto com ele. Mas a esperança era de que haveria de vir um para substituir todo essa implementação religiosa, todos esses rituais que faziam parte da lei. E aí nós, mais uma vez, batemos na tecla entre lei e a fé. A lei sempre foi para nos trazer a consciência do pecado. Então, Paulo está dizendo que enquanto não havia lei, o pecado não havia transgressão. A transgressão não era levada em conta. O que é transgressão? É a quebra da lei, né? Como você vai quebrar uma lei que não existe? Então, se não é levada em conta a transgressão nesse período, então não existia uma base
Não existia um fundamento para que Deus pudesse julgar toda a humanidade. E aí Deus introduziu a lei. E o que a humanidade provou? Que nós não cumprimos a lei. Simples assim. Então Deus colocou essa medida provisória para que a humanidade pudesse caminhar, entre aspas, junto com Ele, mesmo não obedecendo. E aí o seu propósito era de fazer uma aliança, trazer um novo tempo, trazer uma nova vida para a humanidade por meio do Evangelho, por meio da graça que estava em Jesus Cristo. E aí, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Então aquilo que Jesus nos oferece, não tem nem comparação das consequências que o pecado nos traz. É drástico a gente pensar na ruína que o homem teve, porque o pecado, ele não só trouxe morte espiritual para todos nós, mas o pecado, ele corrompeu a nossa natureza de criatura. A nossa natureza como criaturas de Deus era perfeita. Deus criou o ser humano perfeito, em harmonia com toda a criação. Não existia esse conflito entre as feras do campo e os seres humanos. Não existia terremoto, não existia manifestações da natureza que prejudicassem o homem. Como terremotos, como tsunamis, como enchentes, coisas desse tipo. Não existia, por exemplo, a morte do ser humano em relação aos animais. O homem dominava sobre todos os animais. E existia total harmonia entre toda a criação. Mas o pecado destruiu tudo isso. Tanto é que se você for lá na selva querer dar uma de Tarzan, você vai ser engolido por feras do campo. E se a gente liga o noticiário da TV, o que a gente está tendo? Inundações nas cidades, gente morrendo, gente perdendo suas casas. Por quê? Porque toda a criação foi corrompida por causa do pecado. Nós tivemos o nosso governo, né? A gente estuda na teologia que é a nossa natureza, a nossa consciência, a nossa conduta, o nosso governo, muitas coisas, muitos aspectos do homem, eles são quebrados por causa do pecado. A nossa consciência é morta. E aí nós temos uma vida totalmente desprovida daquilo que era o propósito de Deus para a humanidade. A boa notícia é que a graça, ela vem equilibrar tudo isso. Mas quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de vida eterna, nós não temos que pensar somente no indivíduo isoladamente. Nós não podemos pensar somente em mim, né? O ser humano é muito egoísta a ponto dele não olhar para o seu irmão. Mas se a gente parar para pensar, nós como pessoas, individualmente falando, nós somos como um pedaço de cada nação. Isso aqui é uma comunidade, isso aqui é como uma nação, como um continente, como queira chamar. E cada pessoa é como uma parte desse todo. Por isso nós somos corpo, como igreja. Então se você perde uma parte do seu corpo, todo o corpo é deformado. Então a salvação não é somente pensar individualmente. A salvação nós pensamos nas pessoas que estão ao nosso redor. E a salvação de Deus, ela não se limita ao ser humano. Quando nós falamos da restauração de Deus, Ele quer restaurar, obviamente, que a humanidade, Ele quer restaurar toda a criação, que seja a natureza, e Ele quer restaurar a comunhão de todas as coisas. E é por isso que nós lemos, no aspecto escatológico, falando da salvação, que a nossa salvação vai ser completa quando Jesus voltar. Nós ainda estamos em domínio do pecado. Nós pecamos. Continuamos a ser pecadores. Mas temos a graça de Deus em nossa vida. E aí Deus, Ele virá para restaurar todas as coisas, por toda uma eternidade. Agora, o que nos assombra
em relação ao pecado. Se a gente parar para pensar, Paulo está dizendo ali no versículo 20, né? Vamos ler a partir do 18 até o 20 para a gente poder entender. Diz assim, ó: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Então, o pecado, ele entrou no mundo e nos trouxe condenação. E a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, onde o pecado, ele foi o quê? Foi transbordado na humanidade. Porque a lei, ela não traz salvação, a lei não nos traz justificação. Na verdade, Paulo disse no capítulo 4 que a lei, ela traz ira. E por que ela traz ira? Porque quando nós nos deparamos com a lei de Deus, nós percebemos, temos consciência do quão pecadores nós somos. E nós percebemos que nós, naturalmente, não conseguimos cumprir a lei. E aí, voltando para o capítulo 1, o que Paulo disse no capítulo 1? Ele disse que os seres humanos, eles estão com o coração endurecido e levados ao quê? A uma degradação moral, onde nós somos levados à nossa condenação como consequência dos nossos pecados. E ele disse que tais homens são indesculpáveis, porque na sua consciência grita. Porque os atributos de Deus são manifestos através da criação. O que isso quer dizer? O pecado e a lei e a ira de Deus, elas nos perseguem porque todos os homens, todos os seres humanos, eles têm consequência da condenação divina. Todos nós temos um ato de justiça, um senso de justiça na nossa consciência. Porque se a gente parar para pensar, você gosta quando uma pessoa mente para você? Não gosta. Você gosta quando uma pessoa, ela cobiça algo que é seu? Ninguém gosta. Você gostaria que alguém matasse você? Ninguém gostaria. Você gostaria que alguém adulterasse contra você? Ninguém gostaria. Então, a gente para pensar, nós somos aqueles que transgredimos a lei. Mas se a gente virar o espelho da lei para as pessoas em relação a nós teremos um senso de justiça. Nós gostaríamos o quê? Que a justiça fosse feita. E aí nós temos uma consciência gritando em nós, de que nós seremos julgados. E é por isso que o ser humano se rebela contra Deus. Vamos fazer a leitura lá do capítulo 1 novamente, para a gente poder entender o que eu estou falando. Romanos capítulo 1, versículo 28. Volta lá para o capítulo 1, no versículo 28. Olha só o que Paulo está dizendo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então nós vemos aqui que o ser humano, ele se rebela contra Deus, porque a consciência deles sabe que há uma justiça a ser feita. Todos nós nascemos com esse senso de justiça, porque a lei de Deus, ela foi gravada no nosso coração.
Mesmo não conhecendo a Deus pessoalmente, nós sabemos que há a existência de uma arbitragem que não está ao nosso alcance, porque está ligada à lei espiritual. Se a gente lê Atos, quando Paulo viaja, ele está indo para Roma, no seu julgamento, lá no final do livro de Atos, eles estão embarcando lá, vão no barco, viaja, e Paulo prega o evangelho, e aí vem um naufrágio, porque vem uma tempestade, o barco arrebenta todo, e eles caem numa ilha chamada Malta. E aí Paulo vai lá e diz que não, nós não morreremos, Deus está conosco. Aí eles vão lá na ilha, e eles são acolhidos por quem? Por bárbaros. E os bárbaros são quem? Pessoas não civilizadas, são loucos, né? Coisas que a gente não consegue imaginar, são tipo homens primitivos, que guerreavam. Tanto é que os impérios, eles lutavam contra bárbaros. Um dos motivos, se não me engano, da quebra do Império Romano foi invasão de bárbaros. E eles eram civis, e foram acolhidos por bárbaros, numa ilha. Naturalmente deviam ser mortos, mas não foram. E aí eles vão lá, acolheram, cuidaram deles e tal. E aí Paulo vai fazer uma fogueira. Aí ele vai lá catar os gravetos, catar as madeiras para fazer a fogueira. E o que acontece com Paulo? Ele é picado por uma cobra. Ou seja, deveria morrer. E o que os bárbaros falaram quando viram Paulo? Este homem fugiu da morte do naufrágio, mas agora vem a cobra picá-lo. Com certeza ele é um assassino. Por quê? Porque na cabeça de Paulo, na cabeça dos bárbaros, eles tinham esse senso de justiça. E na cabeça deles, Paulo estava sofrendo uma justiça, onde eles não conheciam a Deus, mas eles sabiam que a justiça estava correndo atrás de Paulo. Fala, certamente ele é assassino. E Paulo foi o quê? Assassino. Os bárbaros não conheciam a Deus, mas mesmo assim eles tinham essa consciência. Quanto mais a nós que conhecemos a lei de Deus. E é por isso que o ser humano se rebela, porque não foge da nossa consciência que um dia nós seremos julgados. E é esse senso em relação à lei, em relação à nossa transgressão, que nós devemos considerar. Primeiramente, mas a contrapartida é que onde aumentou o pecado, transbordou graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Então, aquilo que Deus fez por nós, na pessoa de Jesus, não se compara, não tem nem comparação com aquilo que o pecado nos trouxe. E é por isso que nós olhamos para o começo do capítulo 5, quando Paulo vai dizer acerca da alegria na vida do cristão. Se a gente vê uma disposição mental deplorável, como consequência do pecado, nós somos libertos em Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. E se nós somos libertos, imagina você sendo escravo. Você gostaria de ser escravo? Tendo aqueles negócios amarrados no seu pé para você não fugir, e tendo que trabalhar ali, o dia todo, sem receber benefício nenhum. Parece que eu estou contando a história de muitos, né? Percebe? A gente tem que trabalhar. Aí a gente, ai meu Deus, hora extra, mas eu ganho pouco, faço muito. E nós não temos alegria nisso que fazemos. E da mesma forma nós éramos escravos do pecado. Nós somos libertos. Eu posso contar para vocês a alegria que eu tive quando eu saí do serviço que eu estava. Eu me senti livre, eu me senti liberto. E a nossa vida espiritual não deve ser diferente. Todos os dias, nós devemos lembrar que nós somos livres em Jesus Cristo. E é isso que tira o peso desse senso de julgamento, de justiça que a lei nos traz. E é por isso que por meio do Espírito Santo nós temos o quê? A certeza da nossa salvação. Amém? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, você precisa rever isso.
que não somos nós que vamos operar a nossa salvação, mas ela vem de Deus. É uma dádiva, é um presente, é algo imerecido que Deus nos trouxe para a gente poder viver em comunhão com Ele. E é essa alegria, é essa paz que nós devemos desfrutar no caminhar, no processo da nossa vida, para que assim a gente possa o quê? A gente possa viver na presença de Deus todos os dias. E a gente pensa como penitência o quê? Orar, ler a Bíblia, fazer jejum. A gente pensa que é um peso. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, é isso que nos traz paz, é isso que nos traz alegria, é isso que nos dá força para a gente permanecer, para a gente perseverar na nossa caminhada como cristãos. E hoje Deus, Ele quer nos encorajar para a gente viver essa graça que nos foi dada, para a gente desfrutar da salvação que nos foi presenteada, para a gente caminhar na presença do nosso Deus todos os dias da nossa vida. Que eu e você possamos nos alegrar por aquilo que Jesus fez por nós. A gente esqueceu um pouco de querer culpar Adão daquilo que ele fez. A gente sempre lembrar, né, do nosso juízo, daquilo que nos traz o peso na consciência como consequência do pecado, mas também trazer à consciência o quê? A nossa redenção, a nossa justificação que há em Cristo Jesus. E lembre-se, Jesus morreu e Ele foi ressuscitado para nos trazer justiça, para nos conceder a vida eterna e para derramar dessa graça que Deus nos deu. Amém? Que assim possamos reconhecer essas verdades bíblicas, possamos todos os dias caminhar, semear, para que a gente possa colher essa graça nos nossos dias e assim possamos louvar ao nome de Deus através da nossa vida até a volta de Cristo. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, porque a Tua palavra nos conforta, a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos exorta e ela nos traz vida. A Tua palavra nos prepara, Senhor, para tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida e nos ensina acerca do que nós precisamos viver para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós esquecemos dos Seus preceitos, daquilo que são os Teus ensinamentos, e acabamos vivendo, Pai, com a força do nosso braço. Nós acabamos levando uma vida distante do Senhor, porque nós pecamos, e nós carecemos, Senhor, da Tua glória. Nós estamos destituídos da Tua presença. Mas sabemos que por meio de Jesus Cristo nos é manifesta a Tua justiça, nos é manifesta a Tua graça e a Tua vida em todos nós. E assim queremos desfrutar, Pai, dessa alegria que nós temos em termos a consciência da nossa salvação. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo renove o nosso coração nessa manhã. Que a Tua palavra e as Tuas verdades nelas contidas possam nos libertar, Pai, do nosso ego, possam nos libertar das coisas que nós pensamos, os falsos ensinamentos que nós já recebemos e esse senso de justiça que nos persegue, Pai. Possamos ser livres, possamos ser libertos e assim possamos desfrutar dessa graça salvadora que há em Cristo Jesus. Nos ajude, nos renove, nos dê força, nos sustente e que a gente possa perseverar nos Teus caminhos, Pai. E assim eu venho pedir por mais uma semana abençoada na Tua presença. Eu peço pelo Teu favor na vida de todos os meus irmãos aqui presentes, que a Tua poderosa mão possa estar sobre todos nós e assim o Senhor possa prover, Pai, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. O Senhor abra as portas de trabalho para aqueles que estão precisando, o Senhor possa suprir as finanças daqueles que estão
se esforçando, Pai, em pagar suas contas, o Senhor possa levar o alimento, a provisão de cada dia para todos nós também, e assim nós possamos reconhecer, Pai, que é o Senhor o provedor de todas as coisas. Peço por aqueles também, Pai, que estão clamando por sua saúde, que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo possa ser derramado, Senhor, em cada lar, em cada pessoa que está clamando nesse momento. E em nome de Jesus, o Senhor possa derramar, Pai, da Tua cura, do Teu milagre e do Teu poder na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. E assim também o Senhor possa nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos, Pai, seja no nosso trabalho, nossos estudos e todas as nossas responsabilidades, para que assim a gente possa andar em paz, em alegria que vem do Senhor. O Senhor esteja conosco, por mais um domingo na Tua presença, e por tudo nós oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Pode estar se assentando?